Graça e paz, meus irmãos. Eu queria fazer uma pergunta para a sua reflexão, na sua mente, no seu coração. Quem é que vai morar no inferno? Quem é que vai passar a sua eternidade debaixo da ira de Deus no inferno? Talvez você que já conhece a Bíblia, você que já vem à igreja há um certo tempo, você responda na sua mente, no seu coração: quem vai morar no inferno é aquele que não se arrepender dos seus pecados e não confiar no Senhor Jesus como seu Salvador. E está correto. É isso mesmo. Essa é a resposta mais precisa, a resposta mais sucinta que nós poderíamos dar para essa pergunta. Essa é a definição, é a essência de um cidadão do inferno. Aquele que não confia no Senhor Jesus como seu Salvador. Aquele que não vê sentido em se arrepender dos seus pecados e por isso não vê sentido em clamar por um Salvador. Mas nessa noite, o que nós queremos pensar não é tanto sobre essa definição sintética, precisa, a respeito do cidadão do inferno. Nessa noite nós queremos descrever quais são as qualidades, quais são as características de um cidadão do inferno. Como ele é, como ele se apresenta. É possível perceber quem é um cidadão do inferno? Mais além do que perceber no outro, é necessário e urgente perceber em nós mesmos. Nesse texto que nós vamos ler nessa noite, é o texto mais claro onde o Senhor Jesus falou a respeito do inferno. É o texto em que nós somos indesculpáveis de nos declararmos ignorantes a respeito da realidade terrível do inferno, porque o Senhor Jesus falou com clareza, Ele falou com detalhes a respeito dessa realidade terrível. Porém, o que nós vamos perceber neste texto é que a grande marca de um cidadão do inferno é exatamente a sua ignorância. Aquilo que muitas vezes é declarado a respeito de si mesmo. Certamente muitos no inferno dirão: eu não sabia que ia ser assim. Eu fui ignorante. Mas isso não será desculpa. Porque o Senhor Jesus falou abertamente. O Senhor Jesus alertou. Mas de fato, a grande marca de um cidadão do inferno é a sua ignorância, é a sua cegueira espiritual, é a sua falta de sensibilidade. E por isso é tão difícil convencer um cidadão do inferno, porque ele é alguém que está ignorante a respeito de si mesmo. Ele está cego para o seu estado terrível, para a sua realidade terrível. Mas a palavra de Deus, com poder, vem com a sua luz, trazendo clareza, trazendo convencimento para todos que estão cegos, para todos que estão ignorantes. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Nós vamos ler desde o versículo 19 até o versículo 31, pensando a respeito de quem é o cidadão do inferno. Este ignorante, perdido, cego, alienado de si mesmo, não sabe da sua realidade, não sabe do que pesa sobre ele. Que o Senhor Jesus traga luz, traga clareza,
pelo poder da sua palavra em nossas vidas nesta noite. Lucas 16, do versículo 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O cidadão do inferno, aquele que há de sofrer debaixo da santa, justa e terrível ira de Deus contra o pecado, contra a maldade, contra toda transgressão, é alguém que vive essa vida em uma plena ignorância. É alguém ignorante, cego a respeito da salvação, a respeito da salvação eterna. Essa é a primeira grande mentira de Satanás. Satanás deseja cegar o entendimento de todo ser humano, para que ele não desperte da sua cegueira e assim seja salvo por meio do Evangelho. E a sua grande mentira é dizer que, é convencer que, olha, a salvação não existe, o paraíso não existe, não existe um lugar melhor após a morte. Este mundo é o paraíso, este mundo é tudo que interessa, este mundo é tudo que importa, este mundo é o lugar de prazer. E muitas vezes Satanás nem precisa convencer, e de fato não é isso que ele faz. São poucos os que não acreditam em uma eternidade. Você pode ver na sua escola, sua faculdade, seu trabalho, se você quiser fazer essa pesquisa, perguntar: o que vem após a morte? É extremamente provável que ninguém diga: olha, não vem nada após a morte. Nós somos apenas matéria, energia, quando essa vida acabou, não existe mais nada. As pessoas não acreditam nisso. Está dentro do nosso coração, o Senhor Deus plantou em nosso coração a eternidade. É isso que está no livro de Eclesiastes. O nosso coração clama pela eternidade. Porém, o que Satanás faz é colocar uma esperança ilusória. É manter as pessoas tão ocupadas, tão entretidas, tão entusiasmadas com as coisas deste mundo, tão amantes deste mundo, que nem pensam, nem vislumbram em uma salvação eterna. Isso não se torna
relevante. É uma esperança ingênua. Quando eu morrer, eu creio que Deus é gente boa. É um homem legal. Eu também sou gente boa. Vai dar tudo certo. Essa ilusão infantil. E perceba que é assim que o Senhor Jesus está descrevendo o cidadão do inferno. O Senhor Jesus conta essa parábola com esse primeiro personagem, um homem rico, que se vestia de púrpura, de linho fino, que vivia no luxo todos os dias. Era um homem que tinha a sua vida completamente marcada pela ostentação e pelo prazer. Era um homem que tinha a sua vida marcada, ocupada pela ostentação, pela distinção. Era um homem distinto. Era um homem diferente dos demais, era um homem que se destacava, as suas roupas eram as mais belas, eram as mais caras, não eram roupas que qualquer um poderia usar, de fato ele era diferenciado. Era um homem que tinha tudo o que queria, tudo o que desejava, ele vivia no luxo, ele vivia no esplendor, ele vivia no prazer constante. Era um homem extremamente ocupado com a sua realização, com o seu prazer, com a sua própria satisfação. Era de fato um homem amante deste mundo. Porque este é o perigo espiritual dos prazeres deste mundo. Nos manter tão ocupados, tão entretidos, tão entusiasmados, tão anestesiados com as coisas deste mundo, que nós esquecemos de uma salvação eterna. Mas o Senhor Jesus estabelece o contraste. Diante da mansão, à porta do portão da casa deste homem rico, foi deixado um mendigo, um indigente, um homem desprovido de qualquer tipo de recurso material. Habitava na chuva, no sol, faminto, esfomeado, ele desejava comer, não eram grandes coisas. Era o que caía da mesa do rico. Era o lixo que ele queria. Ele queria o resto. Ele queria a sobra. Mas ele não recebia misericórdia das mãos desse rico. Ele não recebia misericórdia das mãos de ninguém. Diz que o seu corpo era coberto de chagas, de feridas. Nós já vimos mendigos, indigentes assim, com essas feridas na pele que vão infeccionando por causa da sujeira. Esse homem certamente fedia. E possivelmente, nos tempos aqui do Senhor Jesus, esse homem fosse de fato um aleijado, que era comum, talvez um cego, um coxo. Por isso ele mendigava, porque ele não conseguiria trabalho. Mas o nome desse mendigo era Lázaro. Lázaro era a tradução latina para o nome hebraico, Eliezer. Eliezer significa, Deus tem me ajudado. Que contraste. Um homem sem qualquer benefício deste mundo, sem qualquer recurso, sem qualquer favorecimento, mas que colocava a sua esperança em Deus. A sua confiança estava em Deus. Este é o grande contraste deste texto, dessa parábola. Não é tanto a questão da pobreza, é a questão de um homem que colocou toda a sua confiança, toda a sua esperança, todo o seu deleite, toda a sua salvação nos prazeres deste mundo. E um homem que não colocou nenhuma confiança, nenhuma esperança, toda a sua esperança estava somente no seu Deus, no auxílio e no consolo do seu Deus. Nós vamos chegar lá, mas é interessante que a palavra de condenação que Abraão dá para esse homem, para esse rico, fala a respeito disso. Quando esse homem diz, Abraão, tem misericórdia, eu estou sofrendo muito. Olha o que Abraão diz no versículo 25, filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, você só recebeu coisas boas. Filho, você teve o que você buscou. Você alcançou todos os seus sonhos. Você conquistou a sua salvação.
Você realizou os seus amores. Não era isso que você esperava. Você teve. Você já alcançou sua salvação. É inadequado para você receber a misericórdia. Você não clamou pela salvação. Se você tivesse clamado, você teria recebido. Se você tivesse desejado, a porta lhe seria aberta. Mas você viveu para essa salvação. Você conquistou essa salvação. Lázaro aguardou o consolo eterno. A esperança de Lázaro não estava nas coisas deste mundo. Ele está recebendo o seu consolo. Ele desejou a salvação. Você percebe isso, meu irmão? O cidadão do inferno que o Senhor Jesus está descrevendo aqui, não é um adúltero, não é um profano, não é um mentiroso, um ladrão, um assassino, um criminoso. Aliás, ele é alguém religioso, ele chama Abraão de pai. É interessante porque o Senhor Jesus está pregando essa parábola para os fariseus, para os religiosos. Era um homem que ia às sinagogas. Era um homem que possivelmente dava o dízimo. Era um homem que cumpria a lei. Ele não era alguém excluído da convivência. É assim que o Senhor Jesus descreve o cidadão do inferno. Alguém tão ocupado, alguém tão entusiasmado, alguém tão entretido com as coisas deste mundo, vivendo tão somente para as coisas deste mundo, que no seu coração não bate nenhum anseio pela eternidade. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui. Este é o contexto de todo o capítulo 16 de Lucas. Se você observar depois o capítulo 16 de Lucas, o Senhor Jesus inicia falando para os seus discípulos a respeito da generosidade. O Senhor Jesus conta uma parábola ensinando os seus discípulos a serem generosos. Ele diz: vocês são mordomos, vocês são administradores, e o dinheiro que vocês têm não é vosso. Deus confiou a vocês. E se vocês não forem fiéis ao que não é vosso, como será confiado na eternidade aquilo que é do outro? Como vocês vão receber a herança? Então, usem os recursos com generosidade para fazerem amigos que os recebam nas mansões celestiais. Generosidade. Mas os fariseus que estavam por perto, sempre estavam por perto, escutam esse ensino do Senhor Jesus. E no versículo 14 diz: os fariseus que amavam o dinheiro, que eram gananciosos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E aí o Senhor Jesus diz: vocês estão se justificando diante dos homens, mas não diante de Deus. Ele fala: vocês querem se justificar na lei, mas a lei está condenando vocês. E ali ele fala dessa parábola. E é por isso que o Senhor Jesus enfoca, e porque é importante também para as nossas vidas, o cidadão do inferno, amante deste mundo, escravo da sua própria ganância, escravo da sua própria avareza. De fato, o amor por este mundo, ele pode se manifestar de muitas formas. Pode se manifestar num grande amor, em diferentes amores, em experiências. Mas é interessante notar que a única idolatria mencionada no Novo Testamento, a única, é o amor ao dinheiro. O Senhor Jesus fala sobre isso em Mateus 6:24. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a Mamon. Ele fala isso aqui em Lucas 13. Ninguém pode servir a dois senhores, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele fala isso em Colossenses 3:5. A ganância é idolatria. 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque
no amor a este mundo, de alguma maneira, a idolatria da ganância, a segurança no dinheiro, a satisfação nessas coisas, o desinteresse pelo céu, estará presente. O Senhor Jesus falou sobre isso na parábola das sementes. Na verdade, é da semente e os solos. Talvez você conheça essa parábola. O Senhor Jesus contou essa parábola e ele disse que o semeador é o pregador da palavra. A semente é o evangelho, a palavra de Deus. E ela vai caindo em diferentes solos, em diferentes corações. Mas quando essa semente, está em Lucas 8, essa parábola, cai num solo espinhoso, o Senhor Jesus diz que a semente, ela germina, ela brota. É aquele coração que recebe a palavra com alegria. Mas, com o passar do tempo, aquela semente, aquela planta, ela vai crescer e ela é sufocada pelos espinhos. E o Senhor Jesus diz que os espinhos são as ansiedades desta vida, os prazeres e os desejos pela riqueza, que sufocam a palavra, a tornando infrutífera. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos, cada um de nós, começar a olhar para o nosso próprio coração. Porque é fácil olhar o incrédulo, o profano, o imoral, o adúltero, o criminoso, e discernir que ele é um cidadão do inferno. Mas a ganância é um pecado escondido. Dificilmente você pode dizer que eu sou ganancioso e eu dizer o mesmo a respeito de você. Até porque não é uma quantidade de quanto dinheiro temos. Jó era o homem mais rico da terra. Mas lá no capítulo 31, quando ele é confrontado por seus falsos amigos, ele fala: se alguma vez eu coloquei a minha esperança no meu ouro porque era muito, que eu seja amaldiçoado. Mas existe um grande indício aqui. O Senhor Jesus diz que o servo não pode servir a dois senhores. Ele vai odiar um, amar outro. Ele vai se dedicar a um e desprezar outro. Na medida em que o meu apego a este mundo, e particularmente a minha ganância, me torna infrutífero, me faz negociar a palavra de Deus, é um pequeno deslize, é uma boa oportunidade, é uma promoção. Ou eu começo a negligenciar compromissos essenciais que o Senhor deseja de mim, como homem de Deus, com a sua igreja, com a minha esposa, com os meus filhos, porque eu estou muito ocupado, porque a minha vida se resumiu à minha ganância. Eu vou amar um, eu vou desprezar outro, eu vou servir um, eu vou desprezar outro. Eu vou fazer deste mundo a minha esperança, a minha ocupação final, a minha salvação. E talvez eu seja realizado. E talvez eu consiga tudo que eu busque, como esse homem conseguiu. Tudo que ele conquistou se tornou irrelevante para a sua salvação. Irrelevante. Mas o cidadão do inferno também é alguém ignorante a respeito da sua condenação. Sim, Satanás busca enganar, falar que o paraíso não existe, que o céu é uma ilusão, ou que pelo menos ele nem é tão desejável. Existem coisas melhores aqui que nós devemos apegar o nosso coração e nos manter ocupados com este mundo, infrutíferos na palavra, infiéis. Mas também, Satanás, e ele tem feito isso com muita astúcia, com muito sucesso,
insistido em que a condenação, ela não existe. O caráter de Deus tem sido desfigurado, inclusive em nossos dias. Fala-se muito de amor, amor, mas o mundo não quer um Deus de amor. O mundo quer um Deus bonzinho, um Deus complacente. Mas a Bíblia fala que o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, é um Deus de ira, é um Deus de indignação, é um Deus de vingança, é um Deus que castiga, é um Deus que pune. Abacuque 1,13 fala que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar a maldade, ele não pode enxergar o pecado. O pecado diante da presença de Deus é repugnante. A vingança de Deus é uma consequência inescapável da sua santidade. O Senhor Deus não tolera o mal. Quando nós olhamos para este mundo, esse tempo em que nós vivemos, como o Senhor Deus ainda tem tolerado este mundo? Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus em Gênesis 6, Ele olhou para toda a maldade se espalhando, a tal ponto que o seu coração se entristeceu terrivelmente. E Ele castigou toda a sua criação, homens e animais. Mas Noé encontrou graça aos seus olhos. E por meio de Noé, a humanidade foi preservada. E o arco da aliança, o chamado arco-íris, nos lembra isso. Que esse mundo está sendo preservado. Que se o Senhor Deus não tivesse esse pacto de preservação, esse mundo já teria sido destruído. Porque Deus, o Senhor Deus, é um Deus de ira. Ele é um Deus de vingança. Esse mundo é um mundo ingênuo. Ele busca se iludir a respeito do caráter de Deus, da santidade de Deus. Este homem religioso se iludiu. O versículo 22 diz, mais uma vez, olha o paradoxo colocado aqui, a distinção tremenda. Chegou o dia que o mendigo morreu. E olha a glória que se segue, não dá nem para chamar isso de morte. Os anjos o levaram para junto de Abraão, uma viagem gloriosa. Diz que ele abraça o seio de Abraão e ele é finalmente consolado de todo o seu sofrimento. A sua salvação eterna está concretizada na presença de Deus, junto de Abraão. Só existe glória. No mesmo dia, o rico também morreu e foi sepultado. Ponto. Acabou a esperança. Acabou a alegria. Acabaram-se os projetos. Ponto. No Hades, é uma palavra grega, que é uma transliteração do grego para inferno. No grego existem 3 palavras para inferno: Hades, Tártaros, Gena. Cada palavra tem a sua nuance. Não vamos entrar tanto nisso agora. Mas é um lugar de sofrimento. É o lugar para onde vai todo aquele que não se apega à salvação do Senhor Jesus, que não clama pela salvação da cruz. Mas o pior, meu irmão, meu amigo, é que o Hades, o inferno, e que aqui claramente descrito como um lugar de tormento, não é o tormento definitivo, não é o inferno eterno. Todo aquele que não confia no Senhor Jesus, a partir da sua morte, ele vai para o inferno, para um lugar de tormento. Todos são igualados nesse lugar de tormento. Mas chegará o dia do juízo final,
O dia do acerto de contas. Dia terrível em que cada um será julgado conforme as suas obras. O castigo será graduado de acordo com os merecimentos de cada um. E todos nós merecemos o castigo. E por isso precisamos da cruz de Cristo. Não existe salvação se não for a cruz de Cristo. Ele pagou a ira, Ele sofreu o castigo. Ele suportou sozinho a ira. Todos nós merecemos e sem Cristo seremos condenados. Apocalipse 20, se você quiser escutar, ou abrir a sua Bíblia, ele fala a respeito desse lugar, que será um lugar terrível. Apocalipse 20, versículo 11. Depois disso eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, o Senhor Jesus. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. O Senhor Jesus na sua volta, destruindo todas as coisas. Ele há de fazer uma nova criação. Eu vi também os mortos, a ressurreição dos ímpios aqui, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e também a morte e o Hades, o inferno. Entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, o próprio inferno, foram lançados no lago de fogo. O inferno definitivo, por assim dizer. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O Senhor Deus é um Deus de ira, de vingança, porque Ele é santo. O que nós vemos nesse texto aqui é que o rico no inferno, ele sabe da sua culpa. Aqui não existem mais debates, não existem mais desculpas, não existem mais justificativas. Existe um clamor impotente por um mínimo de misericórdia, porque o sofrimento é terrível. Pai Abraão, manda Lázaro molhar a pontinha do dedo dele e refrescar a minha língua. É o mínimo de misericórdia. Mas o castigo já está decretado. É impossível. Existe um grande abismo. É inadequado e já está decretado. É impossível. Moisés, no seu Salmo 90, o único salmo de Moisés, ele fala de um Deus de ira. Ele fala, no versículo 10, Senhor, quem conheceu o poder da sua ira e a sua grande cólera, que é segundo, ela é conforme o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. Eu não sou um super-homem. Eu não sou eterno. Eu não sou invencível. Eu sou pó. Eu contemplo a sua ira. E aí existe sabedoria em temer ao Senhor. Este é um mundo que não quer saber da ira de Deus. E cada vez mais existe menos espaço para nós, filhos de Deus, neste mundo, por causa da nossa proclamação fiel do Evangelho, o Evangelho que fala de ira, castigo, pecado e a necessidade de arrependimento. E a gente entrando, estamos agora no mês do orgulho gay, e particularmente eu vejo a luta dos jovens nas suas empresas, começando sua carreira, super empolgados, os seus pais felizes, vendo seus filhos encontrando o seu caminho na vida. Toma o adesivo aqui, o arco-íris, bota no peito.
É assim. Não é você gostaria. Olha o crachazinho do arco-íris aqui. Tenta se posicionar. Tenta falar, isso é pecado. Isso é abominável diante de Deus. Você precisa se arrepender. Existe lugar para nós neste mundo? Cada vez menos. O que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Sim, existe uma sedução, uma ilusão satânica para nos conformar a este mundo, mas existe uma pressão. Se você não tomar a forma, não tem lugar para você aqui. Não tem lugar para você nessa empresa. Essa carreira não é para você. Cada vez mais. Eu falava tempo atrás com uma amiga minha, médica, pediatra, endócrino pediatra, cristã. E começa a chegar essas questões das crianças que porventura seriam trans, e ela teria que receitar o tratamento hormonal. E com sabedoria, ainda conseguindo resistir a isso. Porque não existe mais lugar para você neste mundo. Você pode ser um médico excelente. Eu tenho certeza que você terá problemas se você não abraçar o curso deste mundo. Mas nós devemos andar debaixo do temor do Senhor. Ele é um Deus de ira. Se aguarmos o Evangelho, buscando salvação, conforto e segurança neste mundo, o que nos resta é um terrível lamento. O Senhor Deus é um Deus de condenação, é um Deus de vingança, é um Deus de indignação contra o pecado. Mas o cidadão do inferno, ele é alguém que, por último, despreza a palavra de Deus. A terceira grande mentira de Satanás. A palavra de Deus não é digna de confiança, é um mito, é um livro antigo, talvez modificado por homens. É algo tão arcaico, não é moderno. E aqui, esse homem rico, quando ele percebe que não existe possibilidade de um mínimo de misericórdia para ele mais, agora o que está destinado a ele eternamente é a ira de Deus. Ele percebe isso. Ele está certo. A sua conclusão é correta. Para mim não tem mais jeito. Mas, para os meus irmãos que ainda estão vivos, para eles ainda há jeito. Para eles ainda há salvação. A conclusão dele é correta. E ali ele faz uma súplica a Abraão. Abraão, pai, manda Lázaro ressuscitar dos mortos, para que ele possa testemunhar para os meus irmãos. Se ele falar para os meus irmãos a respeito desse lugar terrível, a respeito desse lugar glorioso, eu não quero que eles venham aqui para esse lugar de tormento. Eu não quero esse mesmo sofrimento para eles. A resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O Antigo Testamento. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não, pai Abraão. A palavra não é suficiente. Se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. A palavra é metanoia. Eles iriam se converter. O rico percebe o seu estado. Eu não me converti. Eu não me arrependi. Mas Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, persuadir. Arrependimento é isso, é ser persuadido, convencido pela palavra. A palavra está certa, eu estou errado, eu vou me calar diante da palavra. Não existe nenhum meio
poderoso, por mais espetacular que seja, um homem ressuscitar dos mortos, é isso? Um grande show, uma coisa maravilhosa segundo os olhos humanos. Não existe nada capaz de produzir arrependimento, conversão, somente a palavra de Deus. E aqui a ênfase é a pregação da palavra de Deus. Que eles ouçam a pregação da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. E hoje existe, meus irmãos, um estranho desprezo pela palavra. No mundo, certamente, mas na igreja, não na nossa, no contexto evangélico. Eu não sei se foi a pandemia. Eu não sei se são inúmeros canais de YouTube. Falam da palavra de Deus com sensacionalismozinhos, temas interessantezinhos, e usam a palavra de Deus dessa forma. Irmão, eu e você precisamos da pregação. Da pregação. Você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Isso é fato. O Salmo 1 diz que o homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Amém. Mas não pense, e é isso que eu vejo com estranheza. Parece que igreja tem que ser lugar de muita coisa. A pregação é um adereço a mais. O apóstolo Paulo disse para Timóteo que a igreja é a coluna, o fundamento, o baluarte da verdade, a proclamação da palavra. Ponto. Eu me lembro de Paulo falando para os Gálatas, e para mim, como pregador, esse é o versículo talvez mais claro a respeito da pregação. Os Gálatas estavam abandonando o verdadeiro evangelho, estavam seguindo um falso evangelho, e Paulo fala, vocês são indesculpáveis. E no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala, ó Gálatas insensatos, tolos, quem foi que vos fascinou, vos seduziu, vos enganou? A vós, diante de cujos olhos Cristo foi exposto crucificado. Diante dos olhos, Cristo foi exposto crucificado. O que Paulo fez naquela igreja? Ele colocou um filme do The Chosen, Cristo crucificado. Paulo pregou. Ele diz no versículo 2, eu quero saber apenas isso. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação. Expõe Cristo diante dos olhos do nosso coração de maneira muito mais poderosa do que aqueles que viram com os olhos da carne, porque muitos que viram com os olhos da carne nem compreenderam com o coração e escarneceram do Senhor. E isso é poder, é papel da igreja, é a autoridade que o Senhor Jesus dá à igreja por meio da pregação da palavra. E isso é urgente. E meus irmãos, no final das contas, é disso que se trata. É isso que determina quem é o cidadão celestial, quem é o cidadão do inferno. Talvez você, meu amigo, que chega aqui, talvez até pela primeira vez, persuadido pela palavra, pela pregação do Evangelho. Talvez o seu coração trema diante do castigo que você sabe que pesa sobre você. O Espírito Santo te convence. E existe sabedoria nesse temor. Este ainda é o ano aceitável do Senhor.
O Senhor fala com poder e fala com amor. E todo aquele que confiar, todo aquele que se quebrantar, todo aquele que se submeter à palavra, esse será salvo. É impossível que o Senhor rejeite um coração quebrado, porque o Senhor Jesus já pagou toda a culpa na cruz. Tudo o que Ele requer, arrependa-se, creia na palavra do Evangelho. Porém, se diante da pregação, como o Senhor Jesus conclui aqui, existem raciocínios, argumentos, desculpas, murmurações, incredulidade, dureza, você fecha a porta da salvação para si mesmo. Não existe nenhuma esperança. No final das contas, isso é o que determina. O que o Senhor Jesus nos alerta, o que a palavra de Deus nos alerta, que o cidadão do inferno é aquele que se endurece contra a palavra de Deus. Ponto. Amante de si mesmo, amante dos seus prazeres, cego pelo seu imediatismo, não deseja o Senhor, não contempla a eternidade, prefere ficar nas suas ilusões. Convencido, admoestado pela palavra, mantém-se cego, obstinado nos seus próprios pecados. Qual é o meu e o seu coração diante da palavra? Como reagimos a ela? Vamos orar.